Senhor presidente João Alberto, todos os brasileiros que nos acompanham pela Rádio e TV Senado, que nos acompanham nesse momento pelas redes sociais. Senhor presidente, eu creio que só Vossa Excelência, com o tanto de tempo que tem acompanhando a vida do Brasil, a história do Brasil, podemos dizer que a história contemporânea viva, pode mensurar esse momento que nós estamos passando. Esse momento de fragilidade política, de uma imensa fragilidade também na economia, porque uma coisa depende da outra. Basta ver o que ocorreu hoje com a Bolsa, com o dólar. A Bolsa brasileira teve que, inclusive, fazer o chamado circuit break, onde eles param quando chega a queda de 10 pontos. É um momento muito difícil, mas os próprios estudiosos e os pensadores já diziam também que os momentos de crise aguda também são momentos em que você tem oportunidade para mudar o curso de tudo. Nós estamos agora diante de uma situação que temos que nos reunir aqui e achar uma saída sob pena de que o povo tome as rédeas da situação e venha para as ruas novamente. Tome a procuração, não digo as rédeas, mas tome a procuração de volta que nos deu e vá para as ruas novamente. E isso, nesse momento de conflitos, não seria nada bom para o país. E não seria bom por quê? Porque o partido que era chamado dono das ruas, que saiu do governo porque o povo puxou de volta a procuração que tinha dado, ele não se contentou. E mesmo no momento que estava saindo, chegaram os seus principais líderes a dizer que vamos tocar fogo nesse país, vamos incendiar esse país. E realmente, de lá para cá, foi o que aconteceu. Com conflitos, tivemos até cadáveres, mas nesse momento nos busca fazer a avaliação do cenário. Como chegamos a esse ponto? Como foi que chegamos nesse momento de tão extremada crise no cenário político? E é bom a gente rememorar aqui, porque hoje eu vi vários senadores chegar aqui e passar uma régua no passado do governo passado, como se eles não tivessem responsabilidade nenhuma. Chegaram aqui apontando o dedo sobre esse fato que aconteceu ontem, que os jornais noticiaram. Eu achei interessante porque, até há poucos dias, senador João Alberto, a Polícia Federal não tinha credibilidade. Tudo o que ela dizia era como se a polícia estivesse fazendo parte de uma perseguição ao governo que saiu. Era como se as delações, todos os delatores fossem mentirosos. Então eu acho que, de certa forma, os que diziam isso aprendeu uma lição. Primeiro que, pelo que eu vi que foi dito hoje, que delações premiadas têm validade. Pelo menos passou, a partir de hoje cedo, ter validade, por todos que falaram aqui. Segundo, que gravações de corrupção do presidente não são uma afronta à democracia, porque até então era, tanto do ex-presidente Lula quanto da ex-presidente Dilma. Era uma afronta à democracia e estava se quebrando. E dizia-se aqui, inclusive o senador que me antecedeu dizia, imagine gravar um presidente da República. Era o que falava. Então, mas a partir de hoje passaram a ser normais dentro da democracia. Também, uma lição que ficou hoje para o partido que saiu do poder é que a Lava Jato e as demais operações de combate à corrupção não são uma perseguição contra Lula e contra o PT. E agora há pouco uma senadora disse aqui que agora vale, que antes eram parciais.
Eu falei, não é possível, esse raciocínio não cola. Ou a polícia tem credibilidade ou não tem, o Ministério Público tem credibilidade ou não tem. E também eu acabei ficando sabendo hoje que a Globo não é golpista, que o noticiário da Globo também agora vale. E também que a Polícia Federal não atua na ilegalidade. Isso tudo foi hoje cedo aqui assistindo os discursos. E mais um ponto, que até agora os delatores eram pessoas criando histórias para evitar que o Lula fosse candidato em 2018. Agora não, as delações valem. Bom, Medeiros, você está querendo inocentar alguém? Não. Eu estou fazendo uma reflexão sobre como é e por que essas pessoas estão defendendo tanto a democracia hoje, porque querem tanto que mude a Constituição. Porque já estão chamando até que, se houver eleição indireta aqui, será um golpe. Que golpe? É o que está na Constituição. A menos que o TSE faça uma mudança e diga que vai ter nova eleição. Mas até agora eles já estão dizendo. Por que estão tão ávidos, tão acelerados? E ontem falavam com tanta alegria aqui que aconteceu e que o Temer foi gravado. É na esperança, sabe de quê? De que haja eleição imediatamente. Para quê? Para que Lula venha como candidato. E eu acho até positivo, senador João Alberto, que haja isso. Porque aí sim, vai ser julgado pelas ruas e pelo que fez com o povo brasileiro. Primeiro, só para fechar esse tópico, é que não houve parcialidade alguma. As coisas foram feitas de forma tão atabalhoada pelo governo, por esses 13 anos de governo, que eles, na sua arrogância, e eu estou para dizer que nem a ditadura militar, senador João Alberto, foi tão arrogante no poder quanto esse grupo que estava no poder até pouco. Se sentiam acima de todos, donos da verdade, e sempre diz, até a própria Bíblia diz, a arrogância precede a queda. E aqui tem um trecho bíblico que também ilustra bem isso. Diz que Nabucodonosor fez os jardins suplentes de Babilônia, subiu e disse, eis a Babilônia que construí para o meu deleite, para a minha honra. Lula se comportava um pouco assim no poder. Eis o Brasil, meu jardim. Era como se ele fosse dono de todo, tutelasse a todos. E subiram no poder e chegaram, todo mundo sabe de que forma, usando os pobres como biombo. Usando as elites também, criticando as elites. E apontando o dedo para os outros. Era assim que faziam. E quando chegaram no poder, o que aconteceu? Porque eram donos de todas as soluções para o país. Quando chegaram ao poder, aconteceu uma coisa interessante. Eu vou citar só algumas coisas aqui para que a gente não perca. E por que eu estou falando isso hoje? É porque eu quero fazer um fechamento com os acontecimentos, que a gente precisa contextualizar o que aconteceu hoje, o que está acontecendo no Brasil hoje, com o passado recente, porque é uma coisa ligada à outra. Para falar, Angra, alguns prejuízos que esse governo deu para o Brasil. Angra, 4 bilhões. No setor de energia, foi totalmente desregulamentado e arrebentou com o setor. Mas veio Copa do Mundo também, preço dos combustíveis, a conta de luz, a Bolsa Empresário, Abreu Lima, o Fundo Soberano, Passadina, Petrobras, a transposição do Rio São Francisco, a Comperj, os SOAPs, que deixaram prejuízo de mais de 120 bilhões. Essas foram só algumas coisas, sem citar as pedaladas que no impeachment aqui chegamos à conclusão de que foi quase 100 bilhões. Esse foi o governo do Partido dos Trabalhadores. Ah, mas nós ajudamos pobres, nós tiramos milhões da pobreza, é verdade, e colocaram mais depois. Porque cheque sem fundo, uma hora chega o cobrador, você dá um cheque, não tem lastro, você tem que pagar a conta. Foi isso, deixou o Brasil arrombado, arrebentado. E qual era o mote desse grupo para chegar ao poder? Era acabar com a corrupção e melhorar a vida da gente. Aí quando se quebrou uma das pernas, ficou com melhorar a vida da gente. E aí vamos fazer benesse, vamos dar tudo.
Acontece que o limite do dinheiro público, o dinheiro público tem um limite, senador João Alberto, e não tem como satisfazer a todos. John Kennedy dizia, eu não sei qual é o segredo do sucesso, mas o do fracasso é querer agradar a todos. Olha, quem dera se a gente pudesse ajudar todo mundo. Quem que não queria acabar com a fome do mundo, com tudo? É uma coisa boa, mas isso tem um preço. E eles abriram Bolsa Empresário, Bolsa Aquilo, 200 e tantos milhões para um, 200 e tantos para outro, e assim vai. E aí, quando terminou o governo do Lula, ele resolveu fazer uma coisa. Eles aprenderam que é o seguinte, vamos ganhar algum também. E o Lula saiu pelo mundo como um caixeiro viajante, tutelado por uma empresa e vendendo o Brasil. E ele fazia a transição, fazia o negócio lá e pegava os aportes no BNDES e o negócio voltava uma parte para os companheiros. Isso aí foi justamente o alicerce de toda essa crise. O Brasil chegou um momento que não tinha mais como. Não se aguentava e aí veio desmoronou o castelo deles, porque descobriu-se que aquela prosperidade toda era um castelo de cartas. Quando se assoprou, caiu tudo. Descobriu-se que sempre dava superávit, e isso a gente descobriu no processo de impeachment, dava superávit todo ano, por quê? Porque as contas eram maquiadas. Foi que nem aquela empresa Enron, que era a maior do mundo, que falava assim, pergunte por quê? Por que pagavam tantos dividendos? Porque maquiava os balanços. Todo mundo fala que empresa próspera, era quem pagava mais balanços. Quando descobriu-se, ruiu a empresa, sumiu do mapa. Assim foi o governo. E agora eu tinha que fazer esse contraponto aqui, porque todos que subiram disseram, tiraram uma mulher honesta. Olha, que diabo de honestidade é essa, me perdoe o palavrão? Que a pessoa nomeava juiz para obstruir justiça, para soltar Marcelo Odebrecht, contratava ministro, e eu vou repetir aqui, para quem não se lembra, dizia o seguinte, ô Lula, eu estou enviando o documento pelo Bessias, que é o termo de posse, só usa se necessário, tá? Isso é o quê? Era com medo do Lula ser preso, era obstrução de justiça clara. Aí subiram hoje aqui dizendo que o fulano Beltrano estava obstruindo a justiça. Fizeram a mesma coisa. E eu quero fazer isso aqui é para fazer um alerta a todos os brasileiros. Não se deixe enganar por esse nacionalismo, por essa defesa do Brasil aqui. O Brasil dessa gente é o dinheiro. Os vestais são sepulcros caiados. Sepulcros caiados. Apontam o dedo a todos. Por fora são brancos como a neve. E por dentro todo mundo sabe que jeito que é um sepulcro. Mas tem mais. O discurso era de perseguição, antes de estar no poder, era de perseguição às elites brasileiras. Quem é as elites? Ninguém sabe o que é, porque quando chegaram ao poder, com quem que esse povo se sentava à mesa? Com a Odebrecht, maior construtora do país, construtora que tinha o giro de capital de quase 1 trilhão. Com a Odebrecht, com os 30 players nacionais. Certa feita, quando veio o presidente do Banco Central aqui, eu perguntei a ele, como era feita essa divisão dessas obras, esses aportes de dinheiro do BNDES? Ele falou, bem, foi escolhido as campeãs e eram feitas assim, escolhemos as campeãs. E depois nós fomos ver que as campeãs eram os doadores, era a turma ali do compadrio, da confraria. Foi montado um grupo interessante, e esse escândalo ainda não caiu, mas nós ainda vamos ouvir muito falar dele, que montaram um grupo, eles decidiram fazer o FIES, e montaram um grupo. Inclusive o Lula anda até hoje no jatinho, para cima e para baixo. Montaram um grupo de educação, um grupo econômico, que praticamente monopolizou toda a educação privada do país. E o que aconteceu? As mensalidades é o triplo para quem está no FIES de quem está pagando no dia a dia. Por quê? Porque era o governo que pagava.
E aí, eles dizem, ajudamos a educação brasileira, ajudamos os estudantes. Sentava com o Odebrecht, os bancos nunca ganharam tanto, Camargo Corrêa, todas as nossas grandes empresas. Não se ouvia falar em movimentos sociais nessa época, sabe por quê? Estavam todos amordaçados, ganhando uma farinhazinha. Não se ouvia falar em invasão de terra, não se via falar em nada. Sabe quantos palmos de terra foi passado para a reforma agrária? Nenhum. A última demarcação de terra da reforma agrária foi feita por Fernando Henrique. E no finalzinho do governo Dilma aí, que já estava caindo. Nenhum título de terra. Para quê? Para manter o curral e tal ali. Uma cesta básica, manda a Conab lá e tarará. As pessoas ficavam no campo e ganhando. Esse foi um pouco do retrato de como se comportaram no poder essas pessoas. Eles se adonaram do Brasil. Se adonaram do Brasil. Acusavam os outros do que eles faziam. E não se comportam de forma diferente hoje. Eu vi aqui, por exemplo, acusação a senadores. O que é que eles falavam há pouco tempo, quando acontecia qualquer um? Porque boa parte desse partido, vocês sabem que estão lá em Curitiba, todos presos. Mas o que é que eles faziam aqui? Era uma choradeira aqui, que o Moro está perseguindo, que não sei quem está fazendo, que é uma conspiração internacional para que o Lula não seja candidato. Que sempre odiaram o Lula. Que nada, o Lula chegou a ter quase 100% de unanimidade nesse país. Acontece que as pessoas não têm bandido de estimação. Quando ele começou a vir à tona o que ele fazia, as pessoas foram se afastando. Então não havia conspiração. Isso aí é mito, que havia conspiração. As pessoas apoiavam. Ah, esse Congresso não ajudou, não deu governabilidade. Mentira. Senador Cristóvão Buarque, que está aqui, eu tinha recém-chegado aqui no Senado, ele falou, olha, você está chegando novo aqui, eu estou ajuntando um grupo de senadores, nós precisamos sair desse fla-flu. Vamos arrumar um grupo aqui que não queira estar dando apoio a troco de dinheiro, nem a troco de cargos, e vamos conversar com a presidente Dilma? Eu falei, vamos embora. E fizemos um grupo substancial, quase 10 senadores, porque aqui é muito, 10 senadores. E o senador Cristóvão catou esse grupo de senadores e atravessamos a via aqui e fomos no Palácio do Planalto. Chegamos lá, a presidente não nos atendeu, o ministro dela também não, e nem o chefe de gabinete do ministro. Um funcionário lá que ficou, acho que até acanhado de um tanto de senador daquele ninguém atender, nos chamou, ouviu, achou bonita a história, passou o cartão e disse que o ministro retornaria. O senador Cristóvão está sentado ali, acho que até hoje, esperando esse retorno. E estava ofertando, ninguém queria cargo, ninguém queria nada. Aliás, tudo que nós não queríamos era isso. Nós queríamos poder fazer. O que está precisando o governo? Vamos fazer isso aqui. Não quis. Não quis por quê? Porque se sentia dono de tudo, se sentia no controle da situação. E foi até bom para a gente. Agora vem bancando o coitado. Bem, mas aí o que tem a ver, Medeiros, o que você está dizendo? O que você está dizendo aí com o que aconteceu hoje? O que eu estou dizendo que aconteceu hoje foi simplesmente uma continuidade. Estão querendo jogar no colo dos outros agora o JBS. JBS foi criação do governo passado. Diz que agora vamos ver porque o JBS derrubou o presidente Dilma. Não. Eles eram um dos que se sentava à mesa. Monopolizaram o comércio de carne no país inteiro. No meu estado, Mato Grosso, todas as plantas frigoríficas praticamente foram dizimadas. Os produtores ou vendem para o JBS ou vendem, não tem outra saída. Então, eu quero deixar bem claro, pingo nos is, dá a César o que é de César, dá a Lula o que é de Lula, a Dilma o que é de Dilma. Não vinha se santificar aqui em cima das costas dos outros. Se essas gravações que aconteceram hoje, ou que diz existir, for do jeito que estão dizendo, eu creio que pela estatura que tem, pela a visão de país e da política que tem, o próprio presidente Michel Temer fará uma avaliação e com certeza ele entregará esse cargo, não tenho dúvida.
pelo que conheci dele nesse pouco tempo, se ele vê que não tem governabilidade, que a situação é essa mesmo, eu não tenho dúvida que ele vai entregar isso. Não se apegará como fez a afinada, que fica igual uma alma penada, apegada. Até hoje diz que lhe tiraram o cargo. Lhe tiraram não, perdeu porque... Concedo a parte ao senador. Faço questão, senador Medeiros. Nós podemos ter uma avaliação diferente desse ou daquele governo, mas eu consegui escutar ainda o final do seu pronunciamento e Vossa Excelência defende com muita convicção o seu ponto de vista. E é legítimo, como outros aqui o fazem. Mas Vossa Excelência agora aponta um caminho que eu gostei, confesso que gostei. Vossa Excelência dizia ao Brasil que, por conhecer bem o presidente Temer, ele percebendo que não há governabilidade, para o bem do país, ele pode fazer esse gesto de chamar as eleições diretas dentro dos parâmetros que a lei permite. Eu acho que essa sua conclusão mostra um caminho. Eu falo isso com muita tranquilidade, porque lá no passado, Vossa Excelência, inclusive, assinou, inclusive também aquele documento, onde eu chamei eleições diretas já lá 1 ano e meio atrás, antes do impeachment. O Gustavo também assinou, acho que Vossa Excelência também assinou. Foram 36, se eu não me engano, os senadores que assinaram a perspectiva de direta já. Então, Vossa Excelência agora... Senador, eu tenho um prazo regimental de encerrar a sessão e ainda ter um orador. Sim, eu queria dizer, já está encerrando depois de uma parte, né? Que vai falar o senador Cristóvão. Senão eu não darei nem os 20 minutos do senador Cristóvão.